A barreira vai virar baile, hein? Vasco da Gama se classifica novamente pra cima do Fluminense na Copa do Brasil, rapaziada. Eu, sinceramente, tava torcendo pro Vasco, eu não sou de acompanhar todos os jogos do Vasco. Então, naquela Copa do Brasil anterior que o Vasco jogou na final, eu nem lembrava desse jogo que já tinha eliminado o Fluminense anteriormente. E parece, hein, que tem paternidade nesse jogo, hein? O Vasco é pai do Fluminense. É igual o meu Palmeiras contra o Santos. O Santos é filho de todo mundo, cara. Parece que o Fluminense esse ano tá se complicando. Mas já bora reagir todas as reações dos rivais do Vascão da Gama na classificação. Já deixa o like, se inscreve se você gosta desse estilo de vídeo. Eu vou tentar trazer esse canal somente reações de rivais. Então já deixa o like aí. E bora começar com o primeiro torcedor do Fluminense. Uma coisa aqui que vai irritar muito o torcedor do Fluminense. Mas contra o Vasco, virou rotina perder. Dá pra gente ser burro e discutir com números. O time que mais venceu o Fluminense de Zubeldia, depois que ele chegou, o Vasco da Gama. O Vasco entendeu exatamente como jogar contra o Fluminense. Toda vez que joga, marca forte, não dá espaço, sufoca, aproveita os erros ridículos da zaga do Fluminense. E o Vasco joga de forma correta. Aprendeu que contra o Fluminense é assim que vence. Torcedor do Fluminense, eu não tenho vergonha nenhuma de assumir. Passou o time que mais quis. Passou o time que mais jogou. O time que mais deixou a vida dentro de campo. O Fluminense não queria se classificar. O Fluminense não merecia se classificar. Agora, isso. É olhar pro Vasco e ver que um time com menos investimento, menos dinheiro, menos estrutura, consegue eliminar o Fluminense, que gastou milhões na janela, um jogador. E o Vasco segue dentro de campo, com vontade, correndo, disputando cada bola. Classificado para as quartas de final da Copa. Merecidamente. Eu falei no começo, né? No outro vídeo, na verdade, o Vasco chegou como azarão, cara. O Fluminense era favorito para esse confronto. E acabou que foi um atropelo do Vasco, cara. Impressionante a freguesia do Fluminense quando enfrenta o Vasco. O Fluminense tá eliminado da Copa do Brasil pelo segundo ano consecutivo contra o Vasco. E o que mais impressiona é que o Fluminense, nos últimos anos, tem investimento maior que o Vasco, tem um elenco no papel muito melhor que o Vasco. Não, muito melhor também não, né? Mas quando o Fluminense enfrenta o Vasco no confronto direto, o resultado é esse aí, ó. É vitória do Vasco. Assim como foi na semifinal da Copa do Brasil do ano passado, que levou o Vasco à final da Copa do Brasil, foi também nas oitavas de final da Copa do Brasil desse ano de 2026. Vale lembrar que o primeiro jogo, na última Copa do Brasil, na semifinal, o Fluminense abriu vantagem e o Vasco reverteu na volta, se classificando nos pênaltis. E dessa vez, o jogo da ida foi empate com o mando de campo do Vasco. E com o mando de campo do Fluminense, o Vasco venceu o Fluminense por 3-1, avançando para as quartas de final e eliminando o Fluminense mais uma vez da Copa do Brasil. Vergonha que aconteceu hoje no Maracanã, pá. Tomar no cu, jogador em vagabundo, técnico forte do caralho, rapaz. Hoje foi uma vergonha, o time não correu em campo, não se doou, o salário tá em dia. Esses arrombados, esses malditos, esses filhos de mãe piranha e pai corno, recebe salário milionário, porra. Pra fazer uma vergonha dessa, ser eliminado por um time menstruado, um time que não é campeão há 15 anos, um time fudido, um time falido, um time horroroso do Vasco. O Fluminense perdeu para um time horroroso do Vasco. Fomos eliminados por um time de merda. O Vasco é uma merda. Continua sendo menstruado. 15 anos sem que tá campeão. Tomar no cu, rapaz. Vergonha. 3-1 nessa merda aqui do Maracanã, rapaz. Time vagabundo, quem sofre a gente agora. Eu tô fudido. Aturar, a pior coisa que tem é aturar vascaíno, rapaz. Que os caras é um fudido. Quando os caras têm uma alegria, os caras querem... Aí quando eles têm uma alegria, querem infernizar a nossa vida. Aquele aí tá com medo de ser zoado, rapaz. E falar de zoação, eu não sei se é verdade, mas eu descobri. Eu acho que foi o Desão FC, falou que o Hulk tá ganhando 2 milhões por mês. E é verdade, mentira que o Hulk saiu do Atlético Mineiro para ir pro Fluminense por 2 milhões por mês, cara. Vocês sabem o valor que eu meti. Se for verdade, pode fechar o clube. Fecha as portas do Fluminense, cara. 2 milhões, tá maluco? Ô, Sessentão, apanharam de novo pro Vasco, mano. Que isso, é todo ano, que o Vasco vai eliminar o Fluminense da Copa do Brasil. O ano passado foi do mesmo jeito. E aí o torcedor do Sessentão falou que foi na sorte. E esse ano foi o quê? Foi o quê? Hã? Rapaz, tem que diminuir essa idade aí do jogador do Fluminense.
que o jogador mais jovem do Fluminense é o treinador, viu? E é Ganso, e é Hulk, e é Thiago Silva. Só esses 3 jogadores dá mais de 500 anos. Tem jogador do Fluminense que jogou com o Pelé, mano. Com o Pelé. Ô, mano, ainda fala que ganhar Fla-Flu é normal. Vocês não estão ganhando nem do Vasco. O Cano tá lá ainda, rapaz. Eu acho que tem um Cano ainda que já tá muito velho, hein? Nem ganhar do Vasco é normal. Apanha pro Vasco, apanha pro Fluminense, apanha pro Botafogo. É o quê? É a do Job do Rio de Janeiro, é? Vocês é a do Job, é? Não, eu me lembro que os torcedores do Fluminense falaram que eles eram o 4º melhor time do mundo. Vocês estão eliminados. Eu quero que você fale pra mim a novidade. Conta pra mim a novidade, que isso aí não é mais novidade. Virar saco de pancada do Vasco não é novidade nenhuma. Merecida a classificação. Só um time dentro de campo hoje, só um time entende o que é uma eliminatória. Copa do Brasil virou vergonha pro Fluminense. Passou vergonha diante do Vasco lá no ano passado. Passou vergonha de novo dentro do Maracanã diante da sua torcida. Parabéns aos torcedores que foram lá empurrar o time, fizeram o seu papel e infelizmente assistiram mais um vexame do Fluminense. Não é porque foi desclassificado não. Já veio fazendo vexame desde a volta da Copa do Mundo. E esse Zumbilândia aí, por mim, pode demitir ele aí, ó, dentro do vestiário. Acabou, filho. Não tem condições, não tem clima absolutamente nenhum. E outra, não tem competência pra dirigir o Fluminense para ali na beira do gramado. Não tem, cara. Não tem. Não sabe se substituir. Não sabe escalar o time. É covarde, é omisso, fica perdido. E o Vasco foi lá, engoliu o Fluminense, trucidou, amassou o Fluminense do Maga. Mesmo com pouca técnica, foi lá na raça, na vontade, desde o minuto 1. E o Fluminense só foi acordar pra Jeová quando já tava tomando dor no brioco. Foi isso que aconteceu. Achou um gol ali, foi de qualquer jeito. O Ganso é um gênio, entrou e sempre acha o espaço dele, mas aí o Lucha Costa aí, ó, não conseguiu fazer absolutamente nada. Martinelli jogou ali mais ou menos, fez o seu possível, e os jogadores ali andando, filho, assistindo o Vasco amassar o Fluminense, mais um vexame. Parabéns pela classificação, e o Fluminense fez eu passar vergonha mais uma vez, virou saco de pancada do Vasco, pra não falar outra coisa, virou saco de pancada do Vasco. Foi isso que aconteceu, já virou normalidade, apanhar do Vasco é normal. Então, cara, é coisa de ficar feio pros torcedores do Fluminense é quando tava 2-1 no placar, precisava de um gol, né, pra empatar lá e for pra prorrogação, mas mesmo assim, o Fluminense não tinha força de ataque pra chegar, cara. O Vasco tava com a posse de bola, o Vasco tava tocando a bola, tava chegando, fez um gol anulado, depois pegou e fez o 3º gol no último lance. O mesmo do Fluminense precisando do placar de empatar, o Vasco tá melhor. Cara, aí você pode olhar pra pensar, o Fluminense é melhor que o Vasco de elenco. Pode até ser, mas não é tudo isso não. Depois que saiu o John Arias, foi pro Palmeiras aí, pro meu time, já ficou bem enfraquecido o Fluminense. Aí o Thiago Silva saiu, depois voltou mais velho ainda. O Hulk contratou um cara, não joga, e durante o jogo, né, precisa de alguma coisa, inovar. Quem que se chama? O Ganso. Cara, o Ganso é craque, mas infelizmente já passou, cara. Já deu, tem que aposentar, cara. Comenta a sua opinião. Se vocês gostaram desse estilo de vídeo, já deixa o like e tamo junto. Falou.